Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Residência Pedagógica. Meu nome é Júlia Batista, sou estudante da Universidade Federal do Pará e faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Pará. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre progressão aritmética. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que é a progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença, a nossa razão, entre dois termos consecutivos ela é sempre a mesma. E esta sequência ela se comporta de uma forma linear, certo? São sequências de números que têm a diferença de um número para o outro, de um termo para o outro. Essa diferença vai ser a nossa razão, ok? Vamos lá. As progressões aritméticas, elas podem apresentar número de termos definidos ou podem apresentar número de termos indefinidos, ou seja, dentro da nossa sequência a gente sabe quantos termos tem. Se nós soubermos, ela é a nossa PA finita, porque está definida a quantidade de termos ali. Se nós não soubermos quantos termos nós temos naquela sequência, ela é chamada de PA infinita. E ela é representada pelas reticências. As reticências mostram que aquela sequência ela não está definida, não tem um fim, certo? Vamos classificar as nossas progressões aritméticas de acordo com o valor da nossa razão. Quando a gente tem uma sequência de números crescente, agora é uma PA crescente. Quando a nossa sequência for decrescente, ela é uma PA decrescente. E quando a nossa sequência ela for com o mesmo valor, o nosso termo, ela é uma PA constante. Tudo bem? Muito simples. Agora vamos para a propriedade de uma PA. Quais são as propriedades que as nossas progressões, que as nossas sequências podem adquirir? A primeira propriedade, ela fala o seguinte: em uma PA finita, em uma progressão aritmética finita, ou seja, nós sabemos a quantidade de termos dela. A soma de dois termos equidistantes dos extremos é a soma dos extremos, ou seja, a soma de dois termos que têm a mesma distância dos termos que estão nos extremos, ela é igual à soma dos nossos termos extremos, como vocês podem ver aqui no exemplo. Eu peguei dois termos que têm a mesma distância do extremo, dos termos extremos, e somei. E eu vi que o valor deu o mesmo quando eu peguei os dois termos dos extremos. Ok? Essa é a nossa primeira propriedade. Isso se aplica em qualquer progressão aritmética, em qualquer sequência da nossa PA. Ok? Segunda propriedade. A nossa segunda propriedade, ela diz o seguinte: considerando três termos consecutivos na nossa sequência, na nossa progressão, o termo do meio ele será a nossa média aritmética dos outros dois termos. Se eu peguei três termos, o do meio vai ser a média desses dois. É isso que ele está mostrando aqui. Eu peguei o termo 28, 36 e 44. O 36 ele é a média de 28 mais 44 sobre 2. É a nossa média. Assim a gente calcula a nossa média. Ela serve para que serve essa propriedade? Caso a gente não tenha um valor no meio, a gente pode encontrar dessa forma. Aqui eu peguei 60, se eu não soubesse que aqui no meio fosse 68, eu poderia calcular por aqui, por essa segunda propriedade. Eu tenho 60 e tenho 66, tem como eu descobrir o 68. Essa é a nossa segunda propriedade, ok? Agora a gente tem a nossa terceira propriedade da PA, que fala o seguinte: em uma PA finita, lembrem,
finita. Nós sabemos a quantidade de termos dela. De número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética do primeiro com o último termo. Logo, se eu tenho uma sequência ímpar, minha quantidade de termos são ímpares, certo? Se eu pegar o primeiro termo e somar com o último e tirar a média deles dois, eu vou ter que o meu termo lá no meio, que é o meu termo central, eu vou conseguir descobrir dessa forma. Eu vou pegar o primeiro, somar com o último e dividir por 2, que é para calcular a média. Eu vou ter o meu termo central, ok? Agora vamos falar do nosso termo geral da PA. O que significa? Para encontrarmos os termos de uma progressão aritmética, utilizamos a fórmula seguinte, esta aqui. AN igual a A1 mais N menos 1 sobre R. Para que serve essa fórmula? Essa fórmula serve para eu descobrir qual o valor que está em determinado termo de uma sequência muito longa, muito grande, podemos dizer assim, ou de qualquer sequência. Esta fórmula serve para isso. A gente consegue descobrir o valor que está ocupando aquele termo, certo? Onde que a gente vai ter o nosso N, que é a posição que ocupa aquele termo, não é o valor do termo, é a posição em que aquele termo está ocupando. O nosso R, que é a nossa razão, e o nosso A1, que é o nosso primeiro termo. E aqui o AN vai ser o valor daquele termo que a gente quer descobrir, ok? Vamos para esse exemplo aqui. Encontre o 16º termo de uma PA que possui razão de 3 e cujo termo é igual a 4. A gente vai jogar direto na nossa o termo é igual a A1 N menos 1 vezes R, certo? Vamos lá. Quem é o nosso AN? É o nosso AN que a gente quer descobrir. Mas eu sei que o nosso N aqui é o 16. É o 16º termo, que está a posição lá. Quem é o meu primeiro termo aqui? É o 4. É 16 da fórmula. E quanto equivale a minha razão? Ele deu aqui, a nossa razão é igual a 3. A partir daí eu posso fazer as operações, efetuar as operações aqui. 16 vai ser igual a 15, repito 4, multiplico aqui por 3 e eu vou saber que meu 16º termo desta sequência, que ele não informou, mas ele deu essas observações pra gente, é o 49, certo? Logo, o nosso A16 é o 16º termo, é o número 49. A partir daí, eu posso começar a criar a minha sequência, eu posso começar a descobrir a minha sequência, já que eu sei que meu primeiro termo é o 4 e a minha razão é igual a 3. O importante é que a gente pode ver que ele não disse que ela é uma sequência finita ou infinita. Ela é uma PA finita ou uma PA infinita? Aqui ele deu somente o nosso primeiro termo. Logo, ela é uma PA infinita. Vamos lá. Agora a gente tem outra fórmula muito importante das progressões aritméticas, que é a fórmula da soma dos nossos termos. Por exemplo, ele nos deu uma sequência e ele quer saber quanto é a soma de todos os termos daquela sequência. Poxa, vou somar termo por termo? Não, eu vou usar esta fórmula aqui, certo? Com essa fórmula, eu consigo calcular a soma daquela sequência, mas eu tenho que ter as seguintes informações. Eu vou ter que ter o meu primeiro termo, meu A1, eu vou ter que ter o meu último termo, certo? Eu vou ter que saber qual é a posição desse meu último termo, ou seja, quantos termos tem na minha PA, eu vou ter que saber, e eu vou dividir por 2, que é da fórmula, certo? Logo, muito importante a gente perceber, se eu tenho aqui na fórmula, ele me pede o primeiro e me pede o último termo,
Essa PA aqui, para eu somar, para eu fazer a soma dela, ela é uma PA finita ou uma PA infinita? Se eu preciso do primeiro e do último, eu só posso fazer a soma dos termos com PA, progressões aritméticas finitas, porque eu preciso do primeiro e do último termo, certo? Vamos para esse exemplo aqui que eu fiz para vocês. Encontre a soma de todos os números pares de 2 até 100. Só isso. Encontre a soma de todos os números pares de 2 até 100. Vamos lá. Solução. Sabemos que o meu primeiro termo é 2. Eu também sei que o meu último termo é 100. De 1 até 100, quantos números pares eu tenho? Eu tenho 50 números pares, certo? A metade é par. Quanto é a metade de 100? 50. Certo? Então, vamos lá. Se eu tenho que a metade deles são pares, então o meu n, que é o número de termos, é igual a 50. Com isso, eu jogo diretamente na minha fórmula da soma dos números de termos. Certo? Então, eu venho aqui. Sn igual a A1 mais AN, fecha parênteses, vezes N sobre 2. Quem é o meu A1? É o meu primeiro termo, 2. Mais o meu AN, que é 100, vezes a minha quantidade de termos, que é o 50, dividido por 2 da fórmula. A partir daí, eu vou ter que 102 vezes 50, dividido por 2, é igual a 2.550. Ou seja, a soma de todos aqueles números pares que estão entre 2 e 100 é igual a 2.550. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada.